Aproveitar para falar de outro debate grande e importante do país, que é da escala 6x1. A gente tem uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo com a entrevista com o ministro Luiz Marinho, trazendo justamente que depois da aprovação do fim da cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, o ministro do Trabalho e Emprego está prometendo o fim da escala 6x1, ou seja, uma folga para cada 6 dias trabalhados. A declaração foi dada em uma entrevista, coluna Painel, que a gente mencionava por aqui na Folha de São Paulo, em que Marinho reconhece que o debate sobre o tema está longe de uma unanimidade entre trabalhadores e empregadores, mas que o mesmo aconteceu com o reajuste na tabela do IR, que no fim o governo levou a melhor. Professora, queria entender aqui, a gente estava falando da segurança pública, porque com certeza é um tema que vai aí até o fim do ano dominar a pauta no Congresso, mas a gente viu a movimentação importante em torno do imposto de renda e agora o ministro trazendo a questão da escala 6x1 também. Em que pé que essa discussão está aqui hoje, como que ela entra nesse escopo que ele traz na entrevista? Eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, que a discussão sobre o fim da escala 6x1 surge da sociedade civil, né, e ele não é, enfim, exatamente um projeto do governo, mas sim começa, inclusive, com um movimento nas redes sociais, principalmente no TikTok, em torno dessa discussão, né, desse debate, e que depois vai desembocar, né, no movimento que vai ser chamado de VAT, né, Vida Além do Trabalho, e que, posteriormente, entre, né, pelo menos no Congresso, entre as principais vozes está a Erika Hilton, a deputada Erika Hilton. No início, o governo não encampou, de fato, bem no início, essa agenda. Essa agenda parecia ser bem distante e a gente estava, de fato, num momento diferente do ponto de vista da relação do governo com o Congresso, com certas agendas, enfim. Então, acho que o que acabou acontecendo é que o governo, muito rapidamente, isso inclusive até pela conjuntura e pelas questões que têm a ver com os ataques, né, à soberania nacional vindas de Donald Trump, o Brasil mudou nesse sentido para colocar, e o governo aproveitou isso, essa agenda da soberania, e aí, enfim, conseguiu emplacar essa questão do imposto de renda, tem falado sobre a questão da taxação de grandes fortunas, e aí agora essa da escala 6x1. A escala 6x1, se a gente for recuperar, não é uma agenda necessariamente do governo ou da esquerda. A gente viu, inclusive, quando a discussão sobre a escala 6x1 vai ganhando mais visibilidade, a gente vê, por exemplo, políticos de direita sendo cobrados pelos seus eleitores para aderir a essa agenda. É o caso do que aconteceu com Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, no início, se coloca contrário ao fim da escala 6x1, e aí ele vai ser cobrado pelos seus eleitores, inclusive com comentários, né, do tipo, olha, votei em você, sou de direita, e é inadmissível que se coloque essa agenda em que não tem esse espaço, né, pensado, por exemplo, de uma vida para além do trabalho, fora do período do trabalho. Inclusive porque existe uma discussão que tem a ver com o espaço, não só de sociabilidade, mas inclusive de celebrações religiosas, o espaço que você tem, que não é o espaço do trabalho. Então, resumo da história. Eu acho que é oportuno o momento para pensar esse debate, e é fundamental que esse debate seja, de fato, encampado pelo governo. Então, espero que isso tenha frutos e que isso consiga se reverter numa agenda que é, de fato, de interesse nacional. Agora, é uma agenda muito difícil, porque tem muita resistência por diferentes razões. Há uma delas, para finalizar, que é basicamente o seguinte: as empresas também se colocam, principalmente pequenas empresas, em uma situação de questionar o governo de qual seria a contrapartida que elas poderiam receber, já que elas vão ter que, enfim, alterar, né, o regime de trabalho e, eventualmente, até fazer novas contratações. E aí, nesse caso, eu acho que esse é o debate, é de pensar como é que você vai ter uma acomodação possível que consiga beneficiar trabalhadores e suas famílias, mas também não vá ter impacto, principalmente para os pequenos empresários, os pequenos empreendedores. Eu acho que esse é o debate, e aí o papel do governo é tentar conciliar essas duas agendas e oferecer respostas para isso. Não é uma agenda fácil, mas é uma agenda urgente e necessária.